A paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus possa falar o seu coração nessa noite de maneira poderosa. Deus tem algo para você nessa noite, que você possa, em nome de Jesus, tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, né, e para a sua família nessa noite. Deus tem uma palavra para manifestar no seu coração, direcional. Então é muito importante você prestar bastante atenção, porque uma palavra que a gente libera aqui, Deus libera sobre o seu coração, e é nesse momento que ele gira a chave sobre a sua vida, sobre a sua história, né, sobre a sua casa e sobre a sua família, e que você possa, em nome de Jesus, tomar posse disso, né, nessa noite. Eu quero agradecer os irmãos aí da internet, também que estão conosco, estão cultuando aí agora. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tem um pessoal de Portugal, tem dos Estados Unidos, tem as pessoas que estão conectadas aí com a gente. Você pode aí, em nome de Jesus, mandar um Pai do Senhor para eles aí, glória a Deus bem alto para eles ouvir. Graças a Deus, eles estão vendo de lá, a câmera está lá no fundo, e graças a Deus nós estamos aí conectados com essas pessoas também, no nome de Jesus, amém? Aleluia. Quantos estão dispostos a tomar posse daquilo que Deus tem nessa noite? Diga, graças a Deus. Aleluia. Deus tem uma palavra para você nessa noite. E nesses dias, eu estava aqui quarta-feira passada, falei sobre Zaqueu ser um homem inteligente, um homem de visão, porque ele não perdeu a oportunidade de ver Jesus. E eu creio que de quarta-feira passada, o pessoal que estava aqui recebeu bastante desse entendimento dessa palavra. E agora eu quero que você, nesse momento, você se conecte nesse lugar, amém? Fala assim, eu preciso. Fala assim, me conectar com o poder dessa palavra nessa noite. Deus tem nos ensinado nesses dias que para nós vivermos o sobrenatural de Deus, nós precisamos, fala comigo assim, eu preciso sair do natural. Então vamos de novo, eu preciso sair do quê? Porque eu tenho entendido nesses dias que todo culto nos é proposto essa oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. Então todo culto eu tenho a oportunidade de acessar, fala assim, acessar o sobrenatural fala assim, de Deus na nossa vida. Porque eu tenho entendido nesses dias que quem quer viver em nome de Jesus o sobrenatural de Deus, ele tem que sair, fala comigo assim, do natural. Porque quem quer viver no natural, fala comigo, não pode, na verdade, fala comigo. Quem quer viver o sobrenatural de Deus, não pode viver, fala comigo, no natural. Eu anotei aqui bem claro, quem quer viver no natural, nunca, eu entendi isso aqui, nunca, na verdade, ele pode entender que ele vai viver no natural e acessar o sobrenatural. Não vai dar para fazer isso, quem está entendendo? Porque quem quer viver no natural, entenda isso, ele vai viver o sobrenatural de Deus. E eu consigo entender isso aqui no momento que Deus chega andando, fala comigo sobre as águas. Porque tem um momento no culto que Jesus chega, fala assim, Jesus chega. Tem um momento no culto, pode ser na adoração, pode ser na introdução, pode ser na palavra, que Jesus se manifesta. E é esse momento que Ele te convida, na verdade, a viver esse sobrenatural de Deus com Ele. A Bíblia vai nos ensinar que Pedro, ele teve essa oportunidade. A Bíblia diz que os discípulos entrou no barco, e Jesus espera até as 3 horas da manhã, e ele volta a falar para o barco. Mas não de maneira natural, ele volta andando sobre as águas. E aquele, fala comigo, é o momento que eu escolho andar sobre o sobrenatural ou continuar, fala comigo, no natural. Então, pastor, tem um momento no culto que eu decido andar no sobrenatural, e tem um momento no culto que eu decido ficar no natural. Jesus veio andando, todos viram, sim ou não? Viram, não viram? Então todos viram um homem andar em algo sobrenatural, que é andar sobre as águas. Não é algo normal e nem natural. Quem está entendendo o mistério? Porque Jesus, ele vai manifestar aqui não na sua realidade nem no seu natural. Quando ele manifesta é no sobrenatural. Quem está no natural não pega. Quem está entendendo? A Bíblia fala que todos gritaram, sim ou não? De medo. Mas no meio de 12, um decidiu a fazer um desafio. Fazer o quê? Desafio.
a estar no mesmo nível no sobrenatural. Isso é que é o importante. Por isso é que eu preciso saber aonde o culto está me levando, aonde o culto. Você já começa entendendo pela abertura, você começa entendendo pelas canções, aonde o culto está te conduzindo, te levando. A Bíblia vai dizer que Pedro grita e fala: então tá bom, se é o Senhor mesmo, deixa também eu descer e ir até o Senhor. Qual foi a proposta? Andar no sobrenatural. Quantos desceu? Quantos ficaram? Quantos? Um desceu e quantos ficou? Então você entende que todos podiam ter descido? Sim ou não? Era um culto sobrenatural, não era? Todos podiam ter participado? Mas quantos participou? Então entenda, não é brincadeira você fazer um culto no sobrenatural. Nós temos mais chance de ficar no natural do que entrar no sobrenatural. Quem está pegando a visão? Você está num celular, você está digitando, você está fazendo essas coisas, você está pensando lá fora, você está querendo resolver coisas, fala comigo, tudo natural. E o sobrenatural de que jeito? Quando alguém decide a viver. Fala comigo, decisão. Todos poderiam ter decidido? Sim, mas quantos desceu? Só um. Pastor, esse culto é um culto que eu tenho a oportunidade de andar? Sim. Quem está entendendo isso? Deus libera uma palavra e você vai nela. Você começa a andar no sobrenatural pela palavra que Deus libera. Então Ele pode liberar só uma palavra e dentro dessa palavra você acessar. Fala assim, coisa sobrenatural. Responda para mim, qual que é a matéria-prima do milagre? Vamos de novo? Qual é a matéria-prima do milagre? A fé. E nós queremos viver milagre de maneira, fala, natural. Vai dar certo? Entenda. Milagres são gerados pela fé. A fé de se manifestar, a fé de falar, a fé de ousar, a fé de compartilhar, a fé de falar eu recebo, a fé de falar eu tomo posse, a fé de falar a minha vida vai mudar, nunca mais vai ser a mesma. Ainda esse mês eu vou viver coisas extraordinárias. Não sei se você pegou. Quarta-feira é o último dia do mês, mas eu profetizo que ainda esse mês Deus vai fazer na sua vida coisas extraordinárias no nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque isso é fé. E coisas de fé, fala comigo, são extraordinárias. Sim ou não? Existem 3 passos. Fala assim, 3 passos. Dentro de um culto. Fala assim, dentro de um culto. Nós estamos falando de fé? Sim ou não? Isso aqui não tem nada a ver com religião. Vou te ensinar. Fala comigo, 3 passos. Fala assim, primeiro passo. Fala assim, nesse ambiente. Nesse lugar. Eu preciso ativar, fala assim, ativar uma identidade de fé. Por quê? Ser pessimista já está fácil, sim ou não? Pelo tudo que está acontecendo lá fora, sim ou não? Os comentários, as notícias são para te deixar com fé? São para te impulsionar? Você está olhando para as notícias falando assim, a minha empresa vai avançar, a minha empresa vai romper. Você está olhando para as notícias e está falando assim, nesse mês eu vou bater a meta, é assim que você está fazendo? Sim ou não? Não. Entenda, nós precisamos, fala a primeira coisa, fala, ter uma identidade de fé. A pessoa que está do meu lado, ela não vai entender isso. Quem está pegando a visão aí? Porque quando você ativa a identidade de fé, é o quê? É você entrar naquilo que a palavra está dizendo e não naquilo que você está vivendo. Pegou aí? Eu estou vivendo uma coisa e o meu coração recebe uma porção de fé e eu começo a falar o contrário daquilo que eu estou vivendo. Vai dar certo, eu vou conseguir. Deus vai me abençoar, Ele vai abrir a minha porta, Ele vai me ouvir, Ele vai me atender. Coisas extraordinárias vão acontecer. O meu inimigo não é mais forte que o meu Deus. Entenda isso, é você começar a liberar. Então entenda, esse lugar é um lugar onde eu preciso ativar uma identidade de fé. Fala comigo, segunda coisa. Fala assim, temos que ter propósito. Fala nesse lugar. Eu não posso entrar aquelas portas sem uma identidade de fé e fala comigo, sem um propósito. Olha que culto forte. Em primeiro eu entro com a identidade de fé, de guerreiro. Estou vivendo batalhas, mas eu sei que eu vou vencer. Estou vivendo as adversidades, mas eu sei que a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aí aqui dentro eu tenho um, fala comigo, propósito. Porque entrar aqui, achando que é um lugar de mágica, fala comigo, é ser louco. Não é verdade? Eu preciso entrar e falar comigo, ter um propósito. Porque o culto, você já viu que ele serve uma logística?
Ele abre invocando a presença, sim ou não? As canções te levam à adoração, sim ou não? Isso não é verdade? Aí depois vem os avisos, te alinha de novo no propósito daquilo que você vai continuar fazendo aqui, no ministério, pegou aí? Agora vem a palavra, vem o quê? Entenda isso, quando você entra aqui com um propósito, o seu propósito encaixa na direção, no louvor, entenda isso, na palavra, nos avisos. Entenda, o seu propósito aqui dentro é ser direcionado a tomar posse daquilo que você veio crendo. Pastor, eu posso entrar e não acreditando em nada? Pode, não tem importância. Mas quando você chegar aqui e começar a sentir a presença, abra o seu coração, se renda àquilo que Deus já está falando com você. Começa a mudar os seus pensamentos de maneira automática e entenda que ninguém pode entrar na presença de Deus sem um propósito. Sim ou não, irmãos? Todo mundo que está na presença de Deus tem que ter um propósito. Quem pegou aí? Quem pegou? Fala terceira coisa no culto. Primeiro é ter identidade de fé, sim ou não? Depois é ter um? Fala aí, depois tem um destino. Fala destino. É o meu propósito alinhando com aquilo que eu já vou fazer. Pegou aí? Entenda isso, o nosso destino esse ano é transbordar. É ano de transbordo em todas as áreas das nossas vidas. Não, se você levantar a sua mão, eu vou profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, que ainda nessa noite, nós possamos em nome de Jesus alinhar o nosso propósito, com tudo aquilo que Deus está nos ensinando, que Deus nos dê em nome de Jesus. Nós precisamos ter um destino nesse culto, nós precisamos ter um destino nesse lugar, nós precisamos em nome de Jesus ter um destino, fala comigo, de transbordar. Aleluia, igreja. Se vai adorar, transborde na adoração. Se vai chorar, transborde nas lágrimas. Se vai abrir o coração para sentir o perdão de Deus e para perdoar, transborde nisso. Seja intenso nisso. Quem está entendendo isso, irmãos? Nós já fomos tão intensos em outras coisas, não é verdade, não é? Sim ou não, meu irmão? Não de você correr, não. Tem gente aqui que veio do forró, irmão, e era intenso nisso. Sim ou não? Não é verdade? Não era? Veio do jogo, irmão, e lá ele era intenso na torcida, sim ou não? Não é? O time fez o gol, ele estava intenso. Primeiro jogo que eu fui no Serra Dourada, eu fui com os meninos aqui da Refrigéria, era Palmeiras e eu não lembro outro time. Era Goiás, né? Tudo verde. E eu estava torcendo pro Goiás, lá no meio da torcida do Palmeiras, eu quase comemorando o gol do Goiás. E os caras olhando para mim assim, pastor, não pode, não, foi perdão aí, eles intensos, irmão. E todo mundo bem intenso. E eu falei, meu Deus do céu. Se fosse Palmeiras e Corinthians, estava enrolado, né? Quem se eu comemoro, dava B.O., assim ou não, irmão? E aí eu ficava olhando assim, para um lado para o outro, assustado, né? A primeira vez que eu tive no Serra Dourada na minha vida, para ver jogo. E eu ficava olhando assim, falei, meu Deus, como que esse povo é intenso. Meu Pai da glória. É muita intensidade, sim ou não? E eu entendi, irmãos, que para o nosso Deus nós precisamos ter essa mesma motivação na adoração, na entrega. Porque muitas das vezes, entenda isso, esse nível de desmotivação que surge no culto é para te roubar o seu tempo com Deus. Pegou aí? Quem pegou a chave? Esse nível de desmotivação, na verdade, não é de Deus, é do diabo, contra as nossas vidas, para nos roubar o nosso tempo com Deus de qualidade. Porque esse tempo com Deus aqui, foi Deus quem preparou para você, quem está entendendo? Então entenda, fala comigo. São as ações que mudam o resultado. Fala aí. São as ações que mudam o resultado. Não, vamos de novo. Fecha o olho e fala assim. São as ações. Fecha o olho para você poder entender o que você está falando. Fala assim. São as ações que mudam. Fala comigo, os resultados. Fala bem claro assim. E não as ideias. Se você guardar essa frase nesse começo de novembro. E se você fazer uma autoanálise e falar para si mesmo e deixar entrar, que são o quê? As ações que mudam os resultados. E não as? Vamos de novo, e não as? Ideias, fala comigo assim, ó. Ideias, fala comigo, sem ações. Não, vamos de novo, fala assim, ideias sem ações. Fala comigo, não muda nada. Eu conheço gente, para não falar crente, que é cheio de ideias, mas nunca age. Então, se eu só tenho ideias e não tenho ações, o que acontece?
Nada. Então entenda, nesse ambiente, eu ficar cheio de ideias naquilo que Deus está liberando e não agir, vai mudar alguma coisa? Não, irmão, não vai mudar nada. Nada. Fala comigo, nada. Grandes pessoas que estão aí é que teve ideias e teve fala assim, ações nas suas ideias. Fala assim, ações nas suas. Quando eu li essa frase, eu achei tão poderoso, porque eu apliquei para a gente. Tem gente que anda cheio de ideias, mas nunca age. Quem já viu gente assim? Começa a fazer várias coisas e nunca termina. Começa a projetar coisas, várias coisas no ano e nunca termina. Tem várias o quê? Ideias. Eu conheço pessoas que têm várias ideias, várias coisas, querem fazer várias coisas. Você já viu gente que quer ter uma ideia, ele já quer começar no topo do prédio? Quem já viu gente assim? A ideia dele é começar lá no topo, ele nunca tem uma ideia de começar por baixo. Ele já quer começar hard, ele já quer começar top. Entenda isso, irmãos, fala comigo, não funciona assim. Entenda isso, eu preciso falar comigo e entender primeiro sobre agir e depois sobre o quê? Sobre ideias. Porque se eu só tenho boas ideias e não tenho ação naquilo, fala comigo, é só encargo. É só peso. Você vai andar muito, entenda isso. Tem gente que sabe muito, tem muitas ideias, mas ele não aplica nada, ele fica parecendo um ET com a cabeça grandona assim, ó, pendendo para os lados. E ele sabe de tudo, mas não aplica nada. Entendeu isso aí? Sim ou não? Igual a igreja, ela sabe de muita coisa, mas ela é profunda em poucas coisas. A igreja, ela sabe, tem gente que sabe muito de Bíblia, entenda isso. Mas ela aplica, fala comigo, poucas coisas. Então essa frase, ela é bastante relevante para os nossos dias. São as ações, fala comigo, que mudam o resultado. Só nesse mês. O que uma ação sua pode mudar um resultado que você está vivendo? Eu fiquei meditando nisso. E eu fiquei pensando que tem coisas que não mudam, não é porque o diabo está nos enfrentando. Não é porque o demônio está nos paralisando, não. Tem coisas que não mudam é porque a gente não tem ação naquilo que já sabe que tem que fazer. Tem coisas que não vão mudar, é porque a gente só está fala comigo, com boas ideias, mas com poucas ações. Entenda, esse culto é um culto, fala comigo, de ações. Então entenda, a Bíblia, ela vai nos falar, ela vai nos trazer uma revelação. Fala comigo, mas eu preciso agir nisso. Sim ou não, irmãos? E eu consigo entender isso nesses dias, porque esses dias eu preguei algo aqui e foi muito forte, porque eu falei que todo mundo quer viver, fala comigo, vitória. Fala comigo, todo mundo quer o quê? Quer viver? Mas ninguém quer pagar o preço. Todo mundo fala que quer resultado, mas ninguém quer preço. Então, se eu sei que uma ação pode mudar o resultado da batalha que eu estou enfrentando, o porquê que é tão difícil de agir, sim ou não? Porque quando você aplica para você mesmo, você consegue separar você e você mesmo. Você consegue entender que está faltando ação naquilo que você está padecendo, naquilo que você está sofrendo. Entenda isso, você está vivendo um quadro que a distância de você mudar e viver vitória, viver sucesso naquela área, é só, fala comigo, uma ação sua. Sim ou não, irmãos? E eu comecei a pensar o quanto é difícil a gente, fala comigo, agir para transformação e para mudanças. Não é verdade? Sim ou não, irmãos? Não é verdade? E eu comecei a entender, eu comecei a buscar sobre isso, e eu achei algo assim tão poderoso, uma coisa que vai nos fazer entender. Porque, fala comigo, Gideão teve uma boa ideia, sim ou não? Ele malhava o trigo, fala comigo, no lagar. Fala uma ideia boa, sim ou não? Então era uma ideia com, fala, ação. E aquela ideia que ele teve naquele dia, só Gideão malhava o trigo no lagar. Quando Deus veio, Deus encontrou quem? Quem teve ação e uma boa, fala, ideia com ação. Aquela ação de Gideão, fala comigo, mudou o resultado da guerra. Fala comigo, mudou o resultado da guerra que uma nação estava enfrentando. Pegou aí? Pegou a visão? Aqueles dias era dias de escravidão, era dias de jugo, era dias que eles trabalhavam, os medianitas vinham, roubavam todo o seu sustento, levavam tudo. Os povos de Israel estavam vivendo em cavernas, cavou buraco, eles entravam dentro, Elias vivia. Está vendo o cenário como que estava? Viu aí? Pastor, mas a gente não está assim. Pois é, a gente pode estar assim nas nossas ideias. Quem está entendendo isso?
A gente pode estar travado, bloqueado em algumas coisas que a gente precisa transformar, que a gente precisa ter ações, e a gente não está tendo ações naquilo que a gente precisa, fala assim, viver. Eu lembro que, quando eu saí do presídio, eu tinha, quantos anos? Era 18 ou 19? 19 anos. E eu saí para responder um processo de 32 anos. E eu lembro que, quando eu saí e converti, e eu lembro que o pastor me chamou e falou para mim assim, falou, agora você ser liberto, de verdade, porque oração fala comigo, manutenção. Uma mano fala assim, uma manutenção. Agora fala libertação. Fala palavra. É a palavra que liberta. É a palavra que fala transforma. A oração é aquela, quando você está perto de desistir, você recebe uma oração, não é assim? Aí você consegue, pega um combustível e caminha mais um tanto. Mas a libertação acontece pelo poder da palavra de Deus. E eu me lembro que naqueles dias, ele falou para mim assim, falou, deixa eu te falar, você lê? Eu falei, não, de jeito nenhum, esse negócio de ler não é comigo. E acho que a maioria do brasileiro é assim, né? Ele não gosta de ler, não gosta. E ler, fala comigo, é conhecimento. Sim ou não? Sim ou não? Ler traz, fala comigo, conhecimento. A Bíblia vai dizer em Provérbios que com a sabedoria, fala comigo, se edifica a casa, e com a inteligência ela permanece de pé. Pegou aí? Entenda isso. E ele falou para mim assim, você leu? Eu falei, não leio de jeito nenhum. Ele falou assim para mim, você vai precisar ler. Eu falei, por quê? Ele falou assim, você tem que ler. Eu falei, para quê? Ele falou assim, para Deus transformar a sua vida. Eu falei, então tá bom. Aí ele me deu o primeiro livro. Irmãos, era um livro pequenininho, mas assim, por ser pequeno era grossinho. Eu olhei para aquele livro e falei, você é doido, pastor? Ele falou, o quê? Não, assim, vou demorar um ano para ler esse livro, eu não tenho esse negócio de ler, não. É grande, tem outro menor com a revistinha de gibi, pequenininho. Ele falou, não, é esse aqui que você precisa ler. O primeiro livro que eu li na minha vida era O Peregrino. Quem já lembra, já viu esse livro? É um livro legal, irmão. Conta o testemunho de uma pessoa carregando um fardo, e ele vai até ser liberto. Um livro muito massa. E aí eu lembro que eu comecei a ler, eu acho assim, entenda isso, que uma ação vai te colocar no campo para que você possa vencer. Entendeu isso aí? Vamos de novo? Uma ação vai te colocar no campo, da onde? Fala assim, dos vencedores. E eu comecei a ler aquele livro, e eu comecei lendo, e parecia muito com a minha história de estar sendo liberto, aquela coisa toda. E tinha alguns versículos bíblicos que eu comecei a ler. E aí, irmãos, de repente eu já tinha o quê? Acabado de ler. E quando eu acabei, eu fiquei, sabe quando você fica assim, se admirando a você mesmo, por você ter conseguido e avançado? Por quê? Entenda isso, aquilo que você está buscando não vai ser mágica. Tem preço, irmão. Jesus pagou um preço? Sim ou não? Por que com nós vai ser diferente? Sim ou não, irmãos? Nós queremos as coisas em parte de mágica e não funciona assim. Um preço foi pago, sim ou não? E um alto preço de sangue, por mim e por você na cruz do Calvário. E por que a gente acha que agora a gente vai conseguir sem ter que pagar nenhum preço, irmão? De transformação, de mudança, de libertação. E esse dia eu estava contabilizando, acho que eu li mais de 500 livros. Mais de 500 livros eu já li na minha caminhada. Fora a Bíblia algumas vezes. E estudei 10 anos. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que a sua ação vai te colocar no lugar que você espera. No lugar que você deseja. Só que entenda isso, não vai ser fácil. Quem está entendendo isso? As coisas que vêm fácil, a gente dá valor? Sim ou não? Dá valor? De maneira nenhuma, irmãos. Então, eu consigo entender que Gideão, quando ele se posicionou naqueles dias, a ação dele, fala comigo, mudou o resultado da guerra. Sim ou não, irmãos? Abre aí comigo, por favor, Juízes. Deixa eu te entregar algumas chaves que Deus colocou no meu coração a esse respeito. Olha o que diz o texto. Eram dias difíceis. Fala comigo. Eram dias difíceis. Aí no versículo 8, Ed, olha o que vai dizer. No 8. Era dias difíceis, sim ou não? 1:8. 6:8, perdão. 6:8. Fala comigo assim, sempre. Quando Deus quer destravar você, quer fazer você romper, Ele sempre tem uma palavra profética para você. Entendeu isso aí? O que é uma palavra profética? Não é esse que te digo, filho, a chave está aqui do carro. Não, isso aí não, irmão. Pega a visão, fala para o seu irmão, pega a visão. Tem nada a ver com isso.
Uma palavra profética é aquela que muda de dentro para fora, é aquela que te conhece por dentro. Entendeu isso aí? Porque o profeta, talvez de barriga cheia, te fala que você vai ganhar um carro. Está entendendo? Mas você precisa andar a pé muito tempo para você aprender. Está entendendo, irmão? O profeta jantou demais, é esse que vejo a chave, meu filho. É a chave da mudança e não de dirigir. Pegou a visão? Pegou, irmão? Porque toda vez que Deus quer destravar eu e você, Ele manda uma palavra profética. Qual que é a opção? Fala comigo. Eu posso ouvir e aplicar, sim ou não? Eu posso ouvir e falar, não é para mim não. Olha aqui, palavra forte. Enviou o Senhor o quê? Aos filhos de quem? E lhe disse o quê? Era Ele quem estava falando? Sim ou não? Sabe qual é o nosso maior problema com palavra profética? Quando a gente escuta aquilo que a gente não quer ouvir, é que a primeira coisa a gente aponta o profeta e deixa a palavra para o lado. Porque a primeira coisa que Deus, quando Ele quer falar comigo e com você, Ele vai falar na verdade do seu coração. E não naquilo que você quer ouvir. Pegou aí, irmãos? Isso é uma palavra profética. Então quem estava falando? Assim diz quem? Está em maiúsculo, tudo ali, sim ou não? Então quem está falando, irmãos? Senhor Deus, sim ou não? Não é Ele que está falando? Ele estava falando, falar comigo, para o povo. Deus falou no coletivo. Pegou a visão? Quem está entendendo? Agora olha que coisa forte. Do Egito eu vos fiz o quê? E vos tirei da terra, da onde? Uau, irmãos, olha que coisa forte. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimia. E os expulsei de diante de vós. E a vós vos dei o quê? Ah, irmãos, olha que coisa forte. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais o quê? Os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas... esse mas mudou, fala tudo. A palavra era profeta. Esse quis ouvir o homem de Deus? Esse falou o quê? Versículo 10, sim ou não? Está no 10? Mais o quê? Mas não destes ouvidos a minha voz. Se eles tivessem ouvido, todos podiam ter recebido, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então a distância que eu estou da minha transformação e da minha mudança é ouvir o que Deus está falando. Um dia o irmão chegou e falou, pastor, isso é um caso verídico. Deus já não fala mais comigo. E o pastor perguntou assim, quando ele falava, se eu obedecia? Ele falou, não. Foi então Deus parou de falar. Pegou aí a visão? Quem está entendendo o mistério, irmão? Porque Deus vai falando, você não vai obedecer, ainda vai fazer o quê? Parar de falar e deixar você seguir seu curso. É para onde você quer ir, para onde você está decidindo, sim ou não? Quem está entendendo o mistério? Mas no versículo 11, fala assim, Deus não desiste. E isso é o mais importante. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho, que está onde? Que pertencia a Joás, a Abiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o quê? Para salvar de quem? E ele decidiu não entregar. Olha o que uma ação vai fazer. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos quê? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir, da onde? Do Egito. Ele escutou o que o profeta falou, sim ou não? Por isso estava repetindo, sim ou não? Então ele sabia, sim ou não? O nosso problema não é falta de saber, o nosso problema é falta de obedecer. Quem está entendendo, irmãos? Porque a gente sabe, mas não faz. E tudo aquilo que eu sei e não faço, infelizmente, vai ter consequência. Que é aquilo que a gente não gosta de falar. Entendeu isso aí? Quem está entendendo, irmão? Quem está pegando a visão? Olha que coisa forte. Versículo 14, né? Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua... e livrarás o quê? Das mãos dos medianitas. Porventura não o quê? E ele diz, ai meu Senhor, com que livrarei Israel, eis que a minha família há mais o quê? Em Manassés. E eu o quê? O menor. E o Senhor lhe diz, por quê? Porquanto eu hei de ser com quem? E tu ferirás os medianitas como se fosse? Esse é o plano de Deus. Isso é nós falando e Deus falando. Quem está pegando? É Deus falando e nós falando. Gideão parece muito com a gente. E ele diz, se agora tem achado graça aos teus, dá o quê? Quantos ele pediu? Quantos? Você já pediu pelo menos um sinal para Deus aqui hoje?
É porque você não vê, você não sabe o que você veio fazer. Entrar num lugar desse, não pedir um sinal para Deus é uma loucura. Nem falar, será que esse homem é homem de Deus mesmo? Será que o que ele está falando é verdade mesmo? Se entrar num lugar desse, sem uma ação, sem um propósito, é loucura. Sem entender seu destino aqui dentro, é loucura. Eu estou pregando para uma igreja de entendimento, para uma igreja forte, que sai daqui e sabe o que tem que fazer. Você pode até não querer fazer, não tem importância. Mas saber, você sabe. Ah, pastor, eu não quero, então fique em paz. É só um problema seu. Tem nada a ver com isso. Fique em paz, está tudo tranquilo. Agora, não saber é uma coisa. Entenda. Gideão, na primeira oportunidade, pediu o quê? Um sinal. Um quê? Nem para falar assim, Senhor, fala comigo nesse louvor. Meu Deus, fala comigo, me dá um sinal, também estou numa prova, eu também estou numa dificuldade, me dá pelo menos um sinal que o Senhor está comigo, que o Senhor está me ouvindo, que o Senhor está me escutando, que o Senhor me ama, me dá um sinal, nesse lugar, nesse ambiente. Quem está entendendo isso, irmão? Aí de repente levanta a irmã e te abraça, você fala, meu Deus, está vendo? É Deus me abraçando. Está entendendo, irmão? De repente sai um irmão no culto que começa a orar por você, por quê? Porque você ativou isso nesse ambiente. Você quer receber isso aqui, mas não quer pedir. Você quer receber, mas também não quer fazer. De repente você fala, Deus na minha mente, me dá um sinal. Eu quero fé, levanta a irmã, levanta o irmão, coloca a mão na sua cabeça e fala, ó, Deus me mandou te dizer. Ah, que é isso, irmão? Quem preparou isso aí para você? Você e sua fé e o ambiente. Porque o ambiente sempre vence, irmãos. Quem está entendendo, irmãos? Você fica num ambiente onde só tem gente reclamando, o que você vai fazer? Sim ou não? O pastor estava no ambiente, fala, fila de banco, é o melhor lugar para a gente desviar, sim ou não? Não era assim antigamente? Não era ou não era? Fila de banco. Ah, eu quero minha senha, que eu vou processar. Não vai nada, só conversa fiada. Quando eu for lá, eu quero que carimba, eu estou mais de 1 hora aqui. Não vai processar nada, mas já falou. Aí o pastor está lá reclamando, quase xingando na senha, ou na fila do banco, antigamente. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, o que você está fazendo? Ele falou assim, uai, você não viu não? Está muito difícil aqui a fila. Ele falou, rapaz, o que você está fazendo, moço? Começa a orar que essa fila anda. E ele falou, ele se olhou para ele e falou, meu Deus, todo mundo reclamando. E ele foi na vibe reclamando, vou processar, esse banco não presta. Está vendo aquele caixa? Talvez a pessoa está com dificuldade, irmão. Você não sabe da vida dela. Não é verdade? A gente julga assim, ele está aqui para fazer esse serviço. No seu você também tem falhas. Pegou a visão, irmão? A gente é bom para julgar os outros. Talvez a pessoa te atendeu mal porque ela está com o filho doente. Está com as contas sem pagar, você não sabe o que está acontecendo, mas a gente é de julgar imediato. Mas na nossa postura a gente também tem várias falhas. Nós precisamos, falar comigo, ser mais generosos com as pessoas, sim ou não, irmãos? De repente o Espírito Santo falou para ele assim, começa a orar, irmãos, que a fila vai andar. E ele enxergou, ele acordou que ele era pastor e falou, misericórdia, meu Deus. O ambiente sempre vence, irmãos. Se você está num ambiente onde só tem gente com medo, você vai andar com medo. Se você está num ambiente falando que não vai dar certo, as coisas não vai... Não, isso aí é muito difícil, é muito difícil. É muito difícil, isso vai entrar no seu chip. Quem está entendendo, irmão? Porque nós temos um chip desbloqueado, viu? Pega toda a operadora. Está entendendo? Anda com gente, não vai dar certo, não vai dar certo, não vou conseguir, minha vida é uma droga. Nada acontece, nada muda. E vai, de repente você está lá. Na mesma... Eu detesto gente pessimista. Vou falar de novo. Eu detesto gente pessimista. Ah, pastor, vai dar certo. Vocês nunca vão me ver reclamando. Nunca vai. Esquece. Pode esquecer, irmão. Você nunca vai me ver reclamando. Está aqui minha esposa, minhas filhas. Vocês nunca vão me ver reclamando. Vocês podem me ver chorando. Eu falo aqui, eu choro toda semana. É ótimo chorar. Vocês vão me ver chorando. Mas reclamando, murmurando, esquece, irmão. Esquece. Eu sei de onde eu saí. Eu sei qual é a comida que eu já comi. Eu sei o que eu já vivi. Entenda isso. Gente pessimista fala comigo, é horrível. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Já pensou você caminhando com você mesmo, uma semana, nessa pessimista que você está? 3 dias você fala, pelo amor de Deus, mata essa pessoa. Mata esse cidadão. Mata eu mesmo. Sim ou não, irmão? Porque, não, isso não vai dar certo, não. Isso vai acontecer tal coisa. Irmão, as pessoas começam a prever coisas. Nossa, meu Deus, o ano que vem, nossa, diz que vai... Irmão, para, irmão, que o ano que vem nem existe. O ano que vem nem existe, o ano que vem você está abençoado, viajando na praia. Para com isso, irmão. Sim ou não, seu negócio está arrebentando, dando certo, você está faturando. Entendeu isso aí?
Entendeu isso aí, irmão? O ano que vem você está prosperando. O ano que vem você já abriu o seu escritório. O ano que vem você está com sua empresa aberta. O ano que vem você já prosperou. O ano que vem você já passou na faculdade. Entenda isso, irmão. O ano que vem você já vendeu um imóvel. Já investiu o dinheiro. Pega a visão, igreja. Me ajuda. Eu detesto gente pessimista. Não gosto. E eu sou bom para analisar gente pessimista. E eu acabo com elas. Elas vêm logo e eu identifico onde elas estão bem. E eu começo a falar, você está muito bem. Você não está passando isso nem aqui. De repente ela já trava. Entendeu isso aí, irmãos? Porque se você deixar, fala comigo, o ambiente vai te vencer. Sim ou não, irmãos? Então Gideão, fala comigo aqui. Fala comigo, Gideão aqui. Fala comigo, ele começa. Fala assim no versículo 11. Deus mandou o profeta, eles ouviram? Não. Deus queria falar com todo mundo e todo mundo ser abençoado, sim ou não? Mas eles quiseram? Não. Quem que ele pega? Fala, Gideão. Versículo 8, Deus mandou um homem, sim ou não? O profeta, não foi? Versículo 11 fala assim, Gideão fala assim, se posiciona. Fala contra os seus inimigos. Não fala assim, Gideão se posiciona. Por que eu estou pregando essa palavra nesses dias? Porque, fala comigo, nós vamos vencer. Fala assim, pelo posicionamento. Então Gideão se posiciona contra os seus. Fala comigo, de que jeito? Pergunta de que jeito? Fala assim, não desistindo. Então qual que é o primeiro posicionamento que eu tenho que ter? Fala comigo, não desistir. Porque quando ele não desiste, e quando ele decide malhar o trigo no lagar, quer dizer que o posicionamento dele passou, fala comigo, passou. Uma imagem diferente de toda aquela multidão. Entenda isso, irmãos. O posicionamento é a única arma que vai te fazer vencer o medo. O posicionamento é a única arma que vai te fazer vencer o pecado. O posicionamento é a única arma que vai te vencer qualquer tipo de maldição, qualquer tipo de palavra de rejeição, de culpa. Fala comigo, posicionamento. Então quando o anjo desceu, quem que ele achou? Fala comigo, quem estava posicionado. Quem está entendendo isso aí? Amanhã é segunda-feira, você precisa se posicionar? Sim ou não, irmão? Você precisa começar a falar palavras, sim ou não, de bênção, sim ou não, irmão? Sim ou não? Começar a ativar e falar. Chega no trabalho, quem é vendedor? Levanta a mão. Você não vende quando atende o cliente, você vende quando você busca a Deus e fala, nesse mês eu vou bater a meta. Aí você fala assim, eu estou pronto para mandar os clientes, pode mandar. Esse mês ninguém ganha de mim aqui dentro, eu vou vender mais do que todo mundo. Quem está pegando, irmãos? Agora quando você começa a murmurar, irmão, os clientes vão fugir de você. Porque você só fica reclamando. Sim ou não, irmão? Só contando história triste. Então entenda, fala comigo, Gideão se posicionou. Fala comigo, contra. Fala assim, o posicionamento é a maior arma contra o medo. Nós precisamos nos posicionar. Por quê, irmão? O medo é o maior agente limitador que existe na face da terra. E o medo, ele existe, e fala assim, em todas as áreas. Sim ou não, irmãos? Mas, quando eu leio o versículo 11, a gente entende que Gideão, a Bíblia vai falar sobre a sua casa, estava malhando o trigo na onde? Fala comigo, lagar. Para salvar de quem? Então, quando ele se posiciona, o anjo, ele chamou a atenção de Deus ou não? Sim ou não, irmão? Pelaquilo fala que estava fazendo, e não pelaquilo que estava falando. Nosso maior problema é que a gente fala demais e faz muito pouco. Quem está pegando a visão? Nós fala e o quê? E faz muito pouco. Ou talvez nada, né? Não é verdade? Não é? Versículo 12. Olha que coisa forte. Versículo 12. Quem está comigo? Então o anjo do Senhor lhe quê? O que o anjo fez? Uau. Isso aqui me chama a atenção porque, fala comigo, é o jeito que Deus vê. E não o jeito que a gente vê. Não é? O que Deus viu? Fala assim, Deus viu o quê? Um homem? Olha a maneira que Deus, fala comigo, vê. Deus não vê como no homem vê, sim ou não? Deus vê um homem de que jeito? Fala comigo, valoroso. Fala comigo, vê um homem? Então o que eu entendo com isso? Que Deus não me chamou e te chamou pelo momento que você está vivendo, mas pelo propósito que Ele tem na sua vida. Pegou aí? Passou o momento que eu estou vivendo, é muito complicado, mas entenda isso. Deus não, na verdade, te chamou pelo momento, Ele te chamou pelo propósito que Ele tem na sua vida.
Pastor, talvez o momento agora não está muito bom, não está muito favorável para mim, mas entenda, Deus não está vendo o momento, Deus está vendo o propósito. Quem está entendendo isso aí? Deus está vendo o momento, talvez, fala comigo, é de desafio. Quem está vivendo um momento de desafio muito grande? Igual a Letícia estava vivendo. Sim ou não, irmãos? E eu falava, você tem que passar nessa prova escrita, não é possível. Vocês é cabeça nova, não é possível. Eu acertei 4, e eu rodei, ela acertou mais do que eu fiquei queimado. Ela acertou, né, errou só... Quer dizer, eu errei 4, ela errou só 2. Falei, agora eu rodei. Tanto que eu pressionei. Ela foi lá rapidinho, fez a prova. E aí, eu passei, acertei mais do que o senhor. Falei, puxa, velho, agora eu estou enrolado. Quem está entendendo, irmãos? Porque os desafios, fala comigo, nos faz crescer. Sim ou não, irmãos? Uma pessoa, quando ela não é desafiada, fala comigo, ela não cresce. Sim ou não? Ela não vai, fala comigo, não vai haver crescimento. Por isso que nós temos que viver, fala comigo, desafios para haver crescimento. Se você viver uma vida assim só tranquila, vai haver crescimento? Tem rompimento? Tem multiplicação? Tem avanço? Não, irmão, você está vivendo um momento, fala comigo, tranquilo, sim ou não? Então fala, Deus não me chamou pelo momento que eu estou vivendo. Ele me chamou pelo seu, fala comigo, propósito. Sim ou não, irmãos? Mas olha o que Deus faz. O anjo viu, olha o que Gideão faz. Mas Gideão lhe respondeu, ai, o quê? Meu Senhor. Se o Senhor é o quê? Porque tudo isso no quê? Fala assim, Gideão cometeu um erro gravíssimo. Vamos de novo, fala assim, Gideão cometeu um erro gravíssimo. Por quê? Fala assim, pergunta por quê? Ele só falava aquilo que ele estava, fala vendo. Fala assim, ele falava aquilo que ele estava. Fala assim, nós precisamos parar de falar aquilo que estamos vendo e começar a falar aquilo que estamos, fala comigo, crendo. Viu a diferença? Eu tenho a opção de falar aquilo que eu estou vendo e continuar e falar aquilo que eu estou, fala crendo. Fala assim, eu preciso tomar uma atitude de mudança. Parece simples isso aqui, mas é mais complicado do que você imagina. Porque quando ele falou aquilo que ele estava, fala comigo, vivendo. Mas Deus queria ativar ele para ele, na verdade, entender qual que era o propósito de Deus na vida dele. Se eu for falar aquilo que eu estou crendo, eu nem estava pregando. Perdão. Se eu for falar aquilo que eu estou vendo, eu nem estava pregando. Eu preciso falar aquilo que eu estou crendo na palavra de Deus. Só que nós nos pegamos falando só aquilo que a gente está vendo. E esquece de profetizar aquilo que nós estamos, fala crendo. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que nós precisamos crer na palavra de Deus e ativar essa palavra de Deus em nós. Nós não podemos entrar aqui nessas portas e não sair daqui ativados pelo aquele que Deus está colocando, fala comigo, no nosso coração. Então ele não falou aquilo que ele estava crendo. Por quê? Porque não tinha nada no coração dele ainda. E aí veio uma pergunta, o que está no seu coração nessa noite? Em que você está crendo? O que você está acreditando? Qual que é o seu foco? Qual que é o seu objetivo nesse ambiente? O que você ainda tem para esse ano, para viver e falar, Deus, o Senhor vai fazer porque eu estou, fala comigo, crendo. Uau, irmão, sim ou não? Eu tomo posse disso, quem toma posse disso? Nós precisamos, irmão, em nome de Jesus. Deus não te chamou pelo seu momento. Senhor, fala comigo, eu creio nisso. Fala, eu preciso tomar uma atitude, fala uma atitude de mudança, de transformação, sim ou não? Porque eu não posso viver falando só aquilo que eu estou vendo. Eu preciso falar aquilo que eu estou crendo. Ah, irmão, isso aqui para mim é algo, algo poderoso na minha vida. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai. Fala comigo, vai. Nessa tua força. E livrarás Israel das mãos dos. Porventura não o quê? Eu preciso. Isso aqui para mim acho que foi assim, mais importante quando eu li essa palavra. Você viu que Deus não deu importância para aquilo que você estava vendo, mas Ele estava ativando aquilo que você precisava crer? Deus deu importância para aquilo que Ele falou? Deus começou a motivar, Ele falou, não fala isso não, vai dar certo, você é forte, não. Deus não deu importância para aquilo que Ele estava
vendo. Deus deu importância para aquilo que ele precisava crer. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que aquilo que você está vendo não é importante para Deus, não vai mudar nada. Deus pode mudar a sua história pelo aquilo que você está crendo e não pelo aquilo que você está vendo. Quem está entendendo, irmãos? Porque aquilo que eu estou vendo vai mudar o contexto, mas não aquilo. Na verdade, aquilo que eu estou crendo vai mudar o contexto, e não aquilo que eu estou só vendo. Porque no 14, Deus é bem claro, ele fala para ele bem claro. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Deus vê força onde nós só conseguimos ver o quê? Fraqueza. Você começa, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, e Deus está falando, vai desse jeito. Ah, eu tenho medo, Deus está falando, vai desse, toma uma atitude que a coragem vai vir quando você começa a andar. A gente está falando, nada dá certo para mim, Deus está falando, vai nessa tua força. Porque Deus consegue ver força onde a gente só consegue ver o quê? Aí vem a pergunta, onde Deus viu força em Gideão? Isso é interessante, né, irmão? Porque você olha para a gente, ninguém consegue identificar. Mas eu peguei isso aqui e falei assim, Deus viu força quando ele estava malhando o trigo na onde? Sim ou não? Quando ele malhava o trigo na onde? Sim ou não? A força de Gideão vinha dele? Fala não. Fala assim, Deus estava provendo força para Gideão. Porque tem uma força que não é nossa, ela vem de Deus. Não sei se você toma posse disso. Você consegue levantar as mãos e falar assim, Deus, eu me faço forte em ti. Irmãos, libera essa palavra bem forte, fala assim, Deus, eu me faço forte em ti. Aleluia! A minha força vem de ti, ó Deus. Aí ele vai dizer, porventura não te enviei? Eu creio nisso. Nós somos enviados para um propósito nesses dias, irmãos. Nós temos um propósito. E todo mundo que fala com Deus é enviado por Ele. Está entendendo isso aí? Eu não posso falar com Deus e não receber uma missão. Todo mundo que fala com Deus, fala comigo, é enviado por Ele. Versículo 15. E ele diz, ai meu Senhor, com que livrarei a quem? Eis que a minha família é a mais. E eu o quê? Toda vez que Deus falar com você, que você não quer agir, você pega Deus e leva para o seu passado. Pegou aí? Mas nada dá certo para mim por causa daquilo. Tem muito sofrido, passei muita luta, muita coisa difícil para mim, nada dá certo para mim. Toda vez que você não quer fazer aquilo que Deus está mandando, você leva Deus para o seu passado. E é um lugar que Deus não vai estar, no seu passado. Pegou aí? Porque a Bíblia fala que os meus pecados, seus pecados, ele lança no mar de esquecimento. Fala, passado. Deus está lá? Ele fala que nem se lembra mais. É nós que fica pescando lá. Não, mano. Não é possível que você não está entendendo essa ativação. Então entenda, toda vez que eu começo a chorar demais, nada dá certo para mim, eu estou pegando Deus, querendo levar para onde? E lá Deus não vai se encontrar. Porque Deus, irmãos, entenda isso. O passado seu ele já resolveu. Deus, ele é Deus do seu passado para resolver, mas ele é Deus do presente para te fazer avançar, irmãos. Fala comigo, para o seu futuro de vitória. Quem crê nisso? Olha que coisa forte Deus tinha, fala comigo, uma visão, fala comigo, distorcida de si mesmo. Sim ou não? Olha que jeito que ele se via. Ele tinha uma visão distorcida de si mesmo ou não tinha? Deus estava enxergando nele e ele estava se enxergando de que jeito? Pobre e o quê? Eu acho que é as duas coisas pior que isso. Pobre o quê? Pobre de dinheiro só? Não, ele não era pobre de dinheiro, irmão. Quando ele foi derrubar o altar de Baal, ele tinha boi e ele tinha 10 servos. A pobreza dele estava na mente. E é a que muitas pessoas está. Não é a falta de condição. Quando ele vai derrubar o altar de Baal lá na frente, ele tinha 10 servos. E 2 boi. E o altar de Baal, Deus mandou pôr fogo e oferecer um boi do seu pai. Quem está pegando a visão, irmãos? Então essa pobreza estava na onde? Entenda isso, tem hora que a gente se faz pobre só para não haver crescimento. Fala para o seu irmão, que culto estranho é esse? Tem hora que a gente acha um lugar de pobreza só para não tomar uma decisão em Deus. Porque ele era pobre na sua mente. E não só. A gente acha que pobreza é só em condição, não. Tem gente que é pobre na mente. Tem gente que é escasso, fala assim, escássio. Gente escassa, fala assim, a gente avarenta.
a avareza é o mesmo pecado de idolatria. Gente avarento fala assim, é complicado. Quem está entendendo, irmãos? Sim ou não? Fala assim, gente escasso, fala comigo, é complicado. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Fala para ele, nós precisamos transbordar naquilo que Deus está falando para nós. Fala assim, Deus não vai para o meu passado. Porque Ele quer me fazer romper. Passado é lugar de depressão, é lugar de angústia, é lugar de aflição. Coisas que não deu certo, glórias passadas não vai mudar a vida de ninguém. Ah, pai, no passado eu era rico, eu era próximo. Não vai mudar a vida de ninguém. Você precisa vir para o presente, que é no presente que Deus faz. É agora que Deus muda, é agora. É nesse culto que Deus vai mudar. Quem está entendendo, irmãos? Olha Deus levando ele. Isso aqui é muito forte, olha aqui. Olha o que Deus fala. 16. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser, fala presente. Deus falou lá, eu não vou, mas no presente eu estou com você. Ah, não vai? Ah, não, irmão. Lá no passado eu não vou, mas agora no presente eu estou com você. Aí não tem desculpa. E o Senhor lhe diz, porquanto eu hei de ser com? É agora, presente. E tu livrar os medianistas como se fosse o quê? Ah, você está pegando, né? Ferirá o quê? Como se fosse o quê? Lá no passado ele era a sua casa, não era? Lá no passado ele era o menor, não era? Com Deus, Deus precisava só de quem? No passado você põe um tanto de gente. Para, na verdade, justificar o que está dando errado no presente. Pegou aí? No presente Deus fala, é eu com você agora e você vai vencer. Só se você quiser vencer. Se você não quiser, não tem importância, irmão. Você fica em paz. É só um problema seu. Está entendendo isso aí? Porque tem gente que não quer vencer mesmo. Isso aí, irmãos, entenda isso. É natural e é normal. Só que você não pode reclamar daquilo que você não fez. Você não pode ficar murmurando porque o outro avançou, prosperou, avançou, tomou posse. Ah, tá vendo aí, irmão? Não, não pode, irmão. Porque algum preço ele está pagando. Está entendendo isso aí, irmãos? Quem está pegando a visão? O que eu não posso é ficar murmurando de algo que eu não fiz, que o outro fez e avançou. Está entendendo isso aí? Que a gente gosta muito de julgar, não é? Ah, fulano deu sorte. Sorte não, irmão, não foi sorte não. Foi muito empenho, muito estudo, na verdade, muitas horas investidas. Está entendendo isso aí, irmão? Muito hora de entrega, de busca, muitas horas, irmão, de conhecimento, de curso, porque nada dá certo à toa, irmão. Tem que dar certo por um preço. Está entendendo, irmãos? 99% das pessoas que ganham na Mega Sena fica pobre depois. Vê no YouTube lá as pessoas que ganhou. Ah, se eu ganhasse 35 milhões, você ia continuar com dinheiro com a mente pobre. Em pouco tempo você estaria pobre de novo. Porque dinheiro na mão de quem não sabe administrar é um perigo. Dinheiro na mão de quem não sabe, na verdade, empreender, outro perigo. Eu perguntei esse dia, eu estava lá ouvindo uma fila, o que você faria? Eu comparei uma fazenda de 15 milhões. Ele falou assim, sua família é de fazendeiro? Ele falou, não, nunca teve terra. Eu falei, quebrou. Quebrou, esquece, quebrou. Ele não sabe como funciona, ele não tem terra na unha, ele não tem cheiro de vaca. Quebrou, irmão. Já ganhou o prêmio quebrado, ele nem ganhou, já está quebrado. Eu olhei e falei, esse já está quebrado. Comparei uma fazenda de 15 milhões. Eu falei, não, no Mato Grosso. Eu falei, Mato Grosso? A disputa lá é feia, irmão, porque quem está lá sabe o que está fazendo. Sim ou não, irmão? Quem está no Mato Grosso com fazenda sabe o que está fazendo. Sem antrolês vai te engolir, você não sabe o que você está fazendo. Está entendendo o mistério, irmãos? Então esse culto é um culto de ação, de ativação. Você sai daqui entendendo o seu propósito. Você sai daqui entendendo que milagre não é mágica. Tem preço, alguém pagou um preço, irmãos. Tá entendendo? Quem está entendendo o mistério? Então Deus nos chama para onde? Fala comigo, para o presente. Então no 16, até o 16 fala comigo. Ele não entendia nada. Mas no 17, ele começa a entender. E ele diz, se agora tem achado o quê? Ah, mas essa é a palavra que nós precisamos falar. Se agora eu tenho achado graça aonde? A gente quer graça no meio de muita gente, mas a única graça que vai mudar a sua vida é os olhos de Deus. Ah, não. Sei que você pegou. Se agora eu tenho achado graça aos seus... Uau. Dá-me o quê? Pergunta para que servem os sinais. Fala comigo. Fala assim, pergunta de novo. Para que servem os sinais? Fala assim, para relacionamento com Deus. Fala assim, para relacionamento com Deus.
Fala assim, um sinal abre uma porta de relacionamento com Deus. Todo sinal que Deus faz, Ele abre uma porta para que você estreite a sua intimidade para com Ele. Todo milagre que Deus ativa na minha e na sua vida é para que Deus quer estreitar o relacionamento entre você e Ele. Sinais, fala comigo, tem propósito. Ele pediu Ele pediu o quê? Dá-me um. De que és tu que fala com quem? Comigo. Deus já estava falando o quê? Há quanto tempo? Mas ele estava entendendo? Não. E a partir do sinal, ele acreditaria que era Deus, sim ou não? Sim. Esse é o nosso maior problema. Deus está falando desde o começo do culto. Só que a gente quer um sinal de ativação, para ter certeza que é Ele mesmo que está falando. Está entendendo o mistério? Sim ou não? A gente parece Gideão ou não? Parece ou não, irmão? Parece. Versículo 17, o que ele queria? Fala, sinal. 19, 18 e 19, olha a coisa forte. Rogo-te que daqui não o quê? Uau. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, trago o meu e ponha perante ti. E disse eu. E disse eu o quê? Então Gideão eu o quê? Então, entrou o Gideão e preparou o quê? Fala, demora muito. Cabrito demora para fazer? Aí ele fez de carne, sim ou não? E caldo, pôs numa panela, sim ou não? E trouxe até aonde? Eu li isso aqui já várias vezes, eu já preguei essa palavra várias vezes, em tudo quanto é tipo de sentido de você pensar, mas hoje eu entendi algo aqui poderoso. Você pergunta para o irmão, ele fala assim, ó, e aí, irmão, como é que tá? Ele fala o quê? Estou esperando, hein? Estou esperando aonde? Isso aqui mexeu comigo, irmão, porque eu consegui entender que Gideão ativou tanto, ele entendeu tanto o propósito, que ele pede, fala comigo, o tempo. Agora não é Gideão que está esperando em Deus, é? Quem está esperando? Deus está esperando Gideão. Quando a sua ação, irmãos, ela move na terra, já não é você esperando em Deus, mas é Deus esperando em você. Deus falou, pode ir, prepara que eu vou esperar. Então ali era Gideão fazendo Deus o presente que ele ia trazer. Chega um momento na nossa vida que a gente tem que ter um presente, fala comigo, de gratidão para com Deus. Porque a maioria do tempo que a gente tem com Deus é só o quê? Só pedindo. Deus espera quem é grato. Não sei se você pegou. Fala comigo, Deus espera quem tem gratidão no coração. Isso é bom, não é, irmãos? Deus espera quem tem o quê? Gratidão no coração. Ele foi preparar o quê? Fala o quê? Fala presente. Era uma comida, sim ou não? Pães, ele assou pão, ele fez um cabrito, né, de molho. Ele pôs na onde? Fala, numa panela. Ele arrumou tudo, fala direitinho. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim. Tem alguma coisa que Deus possa te esperar? Que pergunta, né, irmãos? Deus está te esperando em alguma área sua de gratidão? Fiquei chapado com isso. Falei, Jesus, mas que pergunta que o Senhor me fez? Deus está me esperando em algum... Sabe o que eu posso falar? Deus, me espera aí um pouquinho. E Ele vai falar assim, pode ficar tranquilo, vai lá e prepara o que você tem para preparar. Fique tranquilo, não vou pedir oferta não. Você está querendo achar que é oferta? Não é não. Tem gente que vem no culto e nunca entra. Vem na igreja e nunca consegue entrar no culto. Ele não consegue nem fazer o culto. Está entendendo isso, irmãos? Tem gente que não consegue vir um mês na igreja todos os dias, no culto. Estou falando de distintas coisas, estou falando de mim algumas coisas. O tanto que isso é sério. Deus me perguntou, Wesley, tem alguma coisa que eu posso te esperar? Eu falei, não tem nada. Eu não estou nem entendendo. Ele falou, eu vou te fazer entender, para você saber como funciona. Eu falei, como assim? Ele falou assim, Gideão, falou comigo um pouco, ele nem estava acreditando. E de repente ele pede um sinal. E de repente ele manda eu esperar, eu estou esperando, porque ele tinha para mim um presente. E eu perguntei, se eu fosse dar um presente para Deus, o que eu daria? O que você daria? Tem gente pensando no dinheiro que está no banco. Não é isso não, irmão, para de bobeira. Deus não está atrás do seu dinheiro não. Deus não quer seu dinheiro não, irmão, fica tranquilo. Mas eu fiquei pensando nisso. Se eu fosse preparar para Deus, Ele preparou um grisado, Ele preparou pães, Ele assou, Ele arrumou na panela, tudo arrumadinho. Deus falou, vai lá que eu vou esperar. Fala comigo, e Deus ainda recebeu.
Sim ou não? Isso aqui mexeu comigo, irmãos. Sim ou não? Porque tem coisas que nós não recebemos que Deus recebe. Pegou aí? Você receberia uma oferta de uma viúva que não tinha nada para comer? Receberia? Quantos centavos? Hã? A viúva foi lá e Deus falou assim, para tudo, essa mulher deu mais que todo mundo. Tem coisa que a gente não recebe que Deus recebe. E eu me perguntei para mim mesmo, falei, Deus, o que eu tenho para o Senhor nessa noite? E eu fiquei pensando, qual que é o presente? Como que eu agrado a Deus? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? O que agrada a Deus? Fala fé. Fé agrada a Deus. Gratidão agrada a Deus. Aquebrantamento agrada a Deus. É tudo que nós não queremos fazer no culto. Então nós vem sem, fala comigo, presente. A gente quer ganhar o presente. E a gente vem sem um presente para o Senhor. Entrega agrada a Deus. Está entendendo isso aí? Gratidão agrada a Deus. Uma adoração sincera agrada a Deus. Uma entrega de coração agrada a Deus. E eu perguntei, falei, Deus, eu nunca entendi que isso era presente. E aí a Bíblia vai dizer que Gideão coloca tudo e Deus o quê? Fala comigo. Recebe. Porém um anjo do Senhor lhe disse, toma a carne e os pães asmos e põe aonde? Sobre uma e derrama o caldo. E ele assim o quê? Depois que ele entregou, ele teve que o quê? Fala comigo, adaptar o que estava dando. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Ele pega, põe no chão, não foi? Deus falou para ele, não põe no chão eu não pego. Quem está entendendo o mistério aqui? Deus falou, no chão eu não vou comer. Porque quem come no chão são os demônios, não Deus. Demônio é que pega comida no chão. Deus não. Deus falou, não, arruma tudinho. Porque tem hora que a gente quer dar o que Deus não quer receber também, do jeito que a gente quer dar. Vou adorar bem hoje, não, estou muito bem, paguei minha luz, paguei minha água, não está dando nada certo, não, hoje não tenho nem cantar, estou tão ruim, estou com uma angústia no peito. Pois é, essa é a chave para mudar a sua vida. Não é do jeito que eu quero dar, é do jeito que Deus falou que recebe. E Gideão foi humilde para entender, sim ou não? Porque ele preparou com muito cuidado, foi ou não foi? Sim ou não, irmão? Colocou no chão, não foi? Deus falou, peraí, no chão eu não pego. Pega tudinho e põe na penha. Põe em cima da rocha que eu vou pegar. Pegou a visão, irmão? Então não é do jeito que eu quero. Ah, eu vou fazer desse jeito, tá bom. Pois é, do seu jeito ele não vai pegar. Do seu jeito ele não vai receber. Do seu jeito não vai dar certo. É do jeito que Deus está falando. Pega tudo, põe em cima da penha, põe em cima da rocha, que ali eu recebo. Pegou aí? Sabe o que quer dizer rocha, né? Cristo. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, que estava na sua, e tocou o quê? E pôs, então subiu, fala, fogo da penha, da rocha, e consumiu a carne e os pães asmos. E o anjo do Senhor, o quê? Então Gideão, quê? Que era? E disse Gideão, ai, pois que viu o quê? O que você quer dizer com isso, pastor? Que ele só entendeu quando entregou. O que você quer dizer com isso, pastor? Que tem hora que eu só vou entender o culto quando eu entregar. Quando eu entregar aquele que deu do jeito que Deus está mandando entregar. Pastor, o que você quer dizer? É um pedido de perdão, entregue do jeito que Deus está falando. É uma liberação, libere do jeito que Deus está falando. É um quebrantamento, libere do jeito que Deus está falando. Quem está entendendo isso, irmão? Quem pegou a visão? E aí, fala comigo, fique de pé, por favor, vamos encerrar. Porque é a ação que vai mudar o resultado, irmão, não as ideias. Aí Gideão caminha. Versículo 7, Ed, para nós poder encerrar. 7, 12. Isto. 7:12. Vou ler o 14 para a gente poder acelerar. Pode pôr o 14. No 12, os inimigos sonham em ver Gideão vencedor. E respondeu o seu companheiro e disse, não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de quem? O inimigo viu a menor família? Não. Viu Gideão o pequeno? Não. Viu o mais pobre? Não. O inimigo viu quem? O nome da família.
Pegou aí? Que o inimigo te conhece melhor do que você mesmo. Ele reconhece que você é um vencedor antes de você vencer. Varão ismaelita. Israelita. Deus tem dado na sua mão aos e todo. Que é isso? Versículo 15. Sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua interpretação. Isso é bom porque o sonho já veio o quê? Fala comigo, interpretado. Porque tem hora gente que sonha e não sabe o que é. Deus já deu mastigado para ele entender. Olha. Adorou. Voltou ao arraial de Israel e disse. Agora, olha a fala de quem entendeu que uma ação pode mudar o resultado da guerra. Olha a fala. Ele era o mais pobre e era o menor, sim ou não? Agora como que ele está falando? Levantai-vos. Isso é muito bom. Agora ele recebe nele e passa para frente. Essa é a visão. Ele foi transformado, e da maneira que ele foi transformado, ele já falou como um líder, como uma pessoa que Deus escolheu, como uma pessoa que Deus já tinha abençoado. Olha como que ele fala: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas. Ele falou na dele. Então ele entendeu o propósito. Ele não fala na dele, ele fala nas nossas mãos. Aí é a linguagem de quem entendeu que uma ação pode mudar o resultado da guerra. Que a ação é o quê? Fala comigo, mais poderoso do que ideias. E eu gostaria que você fechasse seus olhos para nós poder orar. Ações, eu creio nisso, irmãos. São as ações que mudam o resultado e não as ideias. São as ações que mudam o resultado e não as ideias. E eu quero que nós vamos orar nessa noite. E eu creio que nessa noite Deus tem algo para falar sobre a sua vida. Ficar reclamando daquilo que está vivendo não vai mudar nada. Ficar murmurando, ficar falando, não vai mudar nada. Eu creio que nesses dias nós precisamos voltar para a palavra e começar a profetizar o que a palavra está dizendo. Eu ficar olhando para a minha estrutura, para a minha condição, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum desse jeito. Eu preciso olhar para aquilo que Deus está falando a meu respeito. Eu preciso ter um presente para apresentar para o Senhor, para que Ele me espere e confirme aquilo que Ele está falando sobre a minha vida. Existem poucos lugares na Bíblia que Deus recebe como recebeu de Gideão. Que Deus esperou, acho que é só nessa passagem. Aqui não é eu esperando em Deus, é Deus esperando Gideão voltar. Ele foi com tanta gratidão, falou: não, eu tenho um presente para o Senhor, me espere aí. Nessa noite, com seus olhos fechados, eu queria que você só refletisse nisso. Aonde está faltando ação e está transbordando ideias. Você está cheio de ideias e poucas ações. Eu acho que quem tem muitas ideias, a primeira ação que tem que ter é entrar para o quarto, fechar a porta, bater o joelho no chão e falar: Deus, essa é a sua vontade para nós. Essa é a sua vontade para a minha família. Essa é a vontade para os meus sonhos. Essa é a vontade que o Senhor tem para a minha vida. Essa é a vontade que o Senhor tem para a minha casa. Essa é a vontade que o Senhor tem para o meu casamento. Essa é a vontade que o Senhor tem para a minha esposa. Essa é a vontade que o Senhor tem para os meus filhos. Eu acho que a primeira ação tem que ser o joelho no chão. E ali você clamar ao Deus que pode te responder. Talvez você esteja diante de um grande desafio nesses dias, nesses últimos meses do ano, e você precisa falar com Deus dessa maneira, e falar: Deus, eu estou diante de um grande desafio, eu estou sendo desafiado, eu estou pressionado, eu estou debaixo de pressão, eu quero saber, Senhor, se isso mesmo que o Senhor tem para mim, se o resultado, na verdade, dessas pressões, é aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero que nessa noite você feche seus olhos e deixa o Espírito Santo falar com você. Eu liberei várias chaves aqui para transformar a sua vida. Eu te ensinei que ficar só pensando e não agir não vai mudar nada. Ficar só pensando em coisas, em situações, em vida de outras pessoas não vai mudar nada.
Eu te ensinei que em um quadro de guerra, em um quadro onde as pessoas eram saqueadas, viviam escravas, Deus levantou um homem chamado Gideão, que teve uma ação honrada e decidiu não entregar aquilo que era dele para o seu inimigo. Eu não sei o que você não vai entregar nessa noite para o seu inimigo. Gideão estava disposto a malhar o trigo no lagar, porque ele não queria entregar para os seus inimigos. Eu não sei qual é o lagar que você tem nessa noite, eu não sei onde você vai ter que malhar o trigo, mas eu quero te dizer, eu não sei o que você não quer entregar para o seu inimigo, mas eu quero te dizer, nessa noite é a sua ação que vai fazer a diferença, e não o seu sofrimento, não a sua dificuldade, não aquilo que você está passando, não aquilo que você está enfrentando, é a sua ação dentro da situação, é a sua ação dentro da circunstância, que vai mudar o quadro. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Gideão morava dentro das cavernas, escondido dos medianitas. Ano em ano eles vinham, roubavam toda a lavoura, levavam tudo, e largavam eles sem nada. Naquele ano ele decidiu a não dar o trigo para os medianitas. E quando ele decidiu não entregar, Deus viu. Ele chamou a atenção de Deus com as suas ações. O que chama a nossa atenção de Deus não é o que eu estou passando, é a ação que eu tenho naquilo que eu estou passando. O que vai chamar a atenção das pessoas ao seu redor é o quanto você está convicto daquilo que Deus vai fazer. É o quanto você está determinado naquilo que Deus te falou. São as suas convicções que vão determinar as pessoas que estão do seu lado, se elas devem te ouvir, se elas devem te respeitar, se elas devem, na verdade, seguir você, se elas devem acreditar naquilo que você está falando. São as suas convicções. Se você só fala e não age, infelizmente, as pessoas não vão confiar em você. As pessoas não vão acreditar naquilo que você está, na verdade, falando. Porque o que vai mudar a nossa história é o quanto que eu estou disposto a agir naquilo que eu sei, naquilo que eu estou crendo. Eu queria que você, com seu olho fechado, colocasse a mão no seu coração, e eu vou orar por você nessa noite. Essa palavra é uma palavra para destravar, para nos fazer romper nessa noite. Eu não sei qual que é o desafio que você está debaixo dele nesses dias. Talvez é emocional, talvez é conjugal, familiar, financeiro. Talvez é uma prova que vai mudar a sua vida, um concurso, uma prova, eu não sei o que é. Mas eu quero dizer que não importa o desafio, o que vai determinar é a sua posição nesse desafio. O que vai determinar é a sua posição nesse desafio. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo de Deus está falando aí ao seu coração. Oh, aleluia. Graças a Deus. Eu vejo pessoas aqui que estão debaixo de grandes desafios nessa noite. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer manifestar na minha e na sua vida nessa noite. Ele quer olhar para mim e para você e falar: eu estou contigo e vai dar certo. Eu estou com você e nada vai te impedir de alcançar aquilo que eu tenho para a sua vida. Eu estou contigo, foi o que Deus falou com Gideão. Gideão, não importa o número dos medianitas, eu sou contigo, é Deus conosco e não tem como dar errado. Pastor, Deus está comigo no meu casamento? Tá, Ele está falando que está. Ele está com você na sua empresa? Tá. Aleluia. Pastor, Deus está comigo na minha empresa? Tá, Ele está falando que está. Pastor, Deus está comigo nos meus sonhos? Tá. Se você quer vencer nessa noite, é o que Deus precisa fazer. É o que Deus quer fazer na minha. Com a mão do seu coração, com o olho fechado. Nessa noite, com as suas mãos no seu coração, Deus nessa noite quer fazer uma obra aí no seu coração. Talvez você está falando: eu não preciso. Pois é, irmãos, o momento é agora. O profeta veio e falou com todos. Eles não ouviram, ele voltou, mandou um anjo e falou com Gideão. Talvez você não é todos, você é Gideão nessa noite. E Deus está falando com você, de maneira mais pessoal, de maneira mais íntima, falando de maneira mais evidente sobre a sua vida. Nessa noite, Deus quer trazer libertação. Deus quer trazer libertação sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nessa noite. Deus quer trazer nessa noite um destravar sobre a sua vida nessa noite.
Deus quer liberar sobre a sua casa, sobre os seus propósitos. Eu não sei qual o propósito você está colocando na presença de Deus agora, mas eu quero dizer, tem um anjo do Senhor batalhando para te fazer vencer nessa área. O que você precisa fazer é só se posicionar nessa noite. O que você precisa fazer é só se posicionar nessa noite. O que você precisa fazer nessa noite? É falar: Deus, eu estou aqui, eu não abro mão de vencer com o Senhor. Eu não abro mão de estar com o Senhor nessa noite. Eu não abro mão de tomar posse. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de angústia, todo espírito de tristeza, todo espírito de aflição, todo espírito de, na verdade, que me leva para baixo, nesse momento eu estou abrindo mão agora. Você vai sair da minha vida, você vai sair da minha casa, você vai sair da minha família. Todo pensamento pessimista, todo pensamento eu não consigo, não dou conta, não vai dar certo, o ano acabou, não fiz nada, em nome de Jesus está repreendido. Você não pode pensar como o Gideão pensou até o versículo 17. Eu profetizo que toda força espiritual maligna agora, estou orando para que Deus te liberte agora dos demônios que quer te fazer não vencer, que não quer deixar você romper. Toda maldição que foi lançada, eu estou liberando agora uma palavra de Deus sobre a sua vida. Toda palavra que foi liberada debaixo de maldição, agora nós estamos quebrando. Se você toma posse disso, em o nome de Jesus, toda palavra contrária está repreendida no nome de Jesus. Ah, meu pai não venceu, minha mãe não venceu, minha família tem separação, todo mundo separa. Agora está sendo quebrado, é hoje. Na minha família ninguém prospera, não termina um curso, ninguém fez faculdade, nada deu certo. Hoje está sendo quebrado. Ah, pastor, na minha família todo mundo morre cedo. É hoje que Deus está acrescentando dias na sua vida. Pastor, na casa da minha família as coisas é tudo bagunçada, é uma bagunça total, nada dá certo. Hoje Deus está quebrando essa palavra de maldição. Deus está te levantando hoje para vencer, igreja. Deus está te levantando hoje para tomar posse. Então toda a força demoníaca que quer gerar pensamentos que te deixa no seu passado, que não te deixa avançar, nesse lugar Deus não quer ir com você. Deus quer falar: eu estou com você no presente e nós vamos vencer. Oh! Com a mão no coração fala assim comigo: eu creio que nenhuma força de Satanás e nem dos seus demônios vai me vencer, porque Deus está comigo. Fala assim: eu estou com Deus. Fala assim: nessa noite eu entendi que as ações é que vão mudar o resultado, e não eu ficar cheio de ideias. Fala assim: em nome de Jesus, toda palavra que foi lançada de gerações sobre a minha casa, sobre a minha família, fala assim: em mim foi freado, está repreendido. Fala assim: eu determino a falência de todos os planos de Satanás, dos seus demônios, contra a minha vida e contra a minha casa. Fala assim: Deus me levantou para vencer com Ele. Fala: em nome de Jesus, nesse mês de novembro eu vou viver uma experiência com Deus. Fala assim: de milagre. Fala assim: nessa noite eu saio daqui com a minha fé ativada para ter uma ação no nome de Jesus. Fala assim: segunda-feira. Fala assim: é futuro. Fala assim: eu profetizo sobre o meu futuro, que nessa segunda-feira, que ainda nesse mês, Deus vai me visitar com um grande milagre na minha vida, na minha casa e na minha família. Fala assim: eu creio que toda a força do inferno, palavra de maldição, fala assim: maldições, fala assim: auto realizadoras, fala: eu não aceito isso sobre a minha vida. Fala: hoje eu estou vencendo toda palavra contrária. Fala: Deus me levantou para estar comigo no presente e no futuro.
Fala, eu vou. Fala, eu estou vencendo pelo nome de Jesus. Fala, nessa semana eu vou viver algo que vai me fazer romper no nome de Jesus. E graças a Deus, são as ações que vão nos dar o resultado. Oh, Yarapotai do Comanai. Ei, Yarapotai do Comanai. Yesi, Yanai do Comanai do Co. Aleluia. Levanta as mãos assim, ó. Nessa semana eu profetizo uma semana profética sobre a sua vida. Você venha romper nessa semana, que seja uma semana em nome de Jesus de crescimento, de avanço, uma semana de prosperar em Deus. Eu profetizo que o contrato vai ser assinado. Você não está assinando amanhã, eu profetizo hoje. Assim como Deus falou que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Dá o pão norte cada. Uau! Que Deus multiplique isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Que os papéis sejam assinados. Que a proposta que você passou semana passada, que você tenha uma resposta dela hoje. Que a sua empresa avante e prospere. Em nome de Jesus, irmãos, que haja prosperidade sobre a tua casa, que haja prosperidade sobre a sua mente, que toda a escassez da sua mente, em nome de Jesus, dê lugar a um nível de transbordo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que na sua mente tenha fartura, que na sua mente tenha desprendimento, que você possa viver o melhor momento em Deus nesses últimos anos, nesses últimos meses. Que a mão do Senhor seja contigo, que te faça romper e prosperar. Aqueles em nome de Jesus, irmãos, que estão diante de um grande desafio, eu profetizo em nome de Jesus: você é capaz, você consegue, vai dar certo. Você pode em Cristo Jesus, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nessa área que você está sendo desafiado, você vai vencer. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de viver algo grande em Deus, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vai em paz no nome de Jesus e graças a Deus. Amém.